Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos a partir de vários itens, várias questões da UNB. Então, eu peguei provas do ano passado, 2018, 17, 16, fiz uma adaptação colocando o assunto em ordem cronológica para ficar mais fácil para a gente fazer essa revisão. Tudo bem? Então vamos lá. Na primeira questão, eles colocaram assim: no que se refere à indissociabilidade entre tempo e história, assinale a opção correta. A. Na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, o tempo era regido pelos deuses, os quais subtraíam dos homens a racionalidade, impedindo-os de conduzir sua história e de se afirmarem como seres pensantes. Pessoal, esse item está errado. Porque tudo bem, é verdade que a maioria da população grega era extremamente religiosa, tinha uma visão mítica do mundo, né, e aquela ideia de um tempo cíclico que não mudava, as coisas voltavam sempre para o mesmo ponto, né, como se fossem as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e novamente primavera, verão. Então, realmente, a massa da população tinha essa visão de mundo. Porém, você sabe muito bem que entre os gregos e os romanos, sobretudo entre os gregos, surgiu uma elite intelectual que passou a interpretar a realidade de uma forma racional, dando origem à filosofia, né? E quando se fala pensamento grego, o que as pessoas lembram é o pensamento dessa elite, não é o pensamento da massa da população, né? Então, mesmo existindo uma massa que pensava, que tinha uma visão de mundo mais tradicional, marcada pela religiosidade, isso não impediu que uma parte da população, os filósofos, né, e os grupos urbanos, desenvolvessem uma visão de mundo, né, calcada, baseada na racionalidade, no racionalismo. Então o item A está errado. B. Na Europa medieval, sobretudo no apogeu do feudalismo, prevaleceu a noção de tempo curto dos acontecimentos que se sucedem, em que as mudanças bruscas derivam do dinamismo acentuado da economia. Errado. Ao contrário, aquela ideia de um tempo longo, que as coisas demoram a mudar, né? Eu tenho o mesmo estilo de vida que meu pai teve, meu bisavô teve, né? Meus antepassados tiveram, meu filho vai ter o mesmo estilo de vida, meus descendentes. E a economia não é marcada pelo dinamismo, é uma economia agrária que teve comércio, sim, mas na Idade Média, na época do feudalismo, prevalece uma economia agrária que vai ser menos dinâmica do que a economia, por exemplo, da Idade Moderna, né? Marcada aí sim pela expansão marítima, a transição para o capitalismo e tal. Então está errada a letra B. C. A Idade Moderna é o tempo das permanências. A força do antigo regime e no mundo ocidental impede transformações relevantes no campo cultural, político, religioso e econômico. Errado, né? Apesar do antigo regime, a gente vai ter uma série de mudanças culturais, renascimento cultural, reforma protestante, o iluminismo, criticando o próprio antigo regime, a transição para o capitalismo, um grande desenvolvimento comercial, a ascensão da burguesia se chocando com aquela estrutura de sociedade de ordens. Então está errado. Só pode ser a letra D de dado. Não, vamos ver. A Revolução Industrial desvelou a contemporaneidade, impondo ao mundo novas formas de sociabilidade provocadas pela acelerada urbanização e pela consolidação da economia de mercado. Verdadeiro. É o nascimento da sociedade moderna, da modernidade, a modernidade capitalista, a sociedade industrial, urbana, de cultura secular. A resposta é a letra D de dado. Ok? 2. Na Antiguidade Clássica, as mulheres tiveram um papel central na política. Tanto na Grécia, berço da democracia, quanto em Roma, berço do direito, elas ocupavam importantes funções administrativas no governo e nas assembleias, recebendo remuneração igual ou superior ao do homem, que ocupavam cargos da mesma natureza. Erradíssimo! A sociedade grega e romana, como nós vimos, era uma sociedade patriarcal. Gregos e romanos desenvolveram o conceito de cidadania, de democracia, de república, mas as mulheres não possuíam direitos políticos. Não podiam votar, não podiam ser eleitas, não participavam da assembleia, não participavam do governo. Está errado. Aí tem um texto sobre a Idade Média, que fala assim, ó: o castelo, a igreja e a cidade foram cenários de teatro. É sintomático que a Idade Média tenha ignorado um lugar próprio para o teatro. Os palcos, as encenações eram improvisados, onde houvesse um centro de vida social.
Na igreja, as cerimônias religiosas eram festas, e do drama litúrgico é que saiu o teatro. No castelo, os banquetes, torneios, espetáculos de trovadores, jograis, dançarinos e domadores de ursos se sucediam. Nas cidades, teatros mambembes ergueram-se nas praças. Todas as classes sociais faziam das festas familiares cerimônias ruinosas. Os casamentos deixavam os camponeses empobrecidos por anos e os senhores por meses. Os jogos exerciam uma sedução singular sobre a sociedade. Escrava da natureza, ela entregava-se ao acaso. Os dados rolavam em todas as mesas. Prisioneiras de estruturas sociais rígidas, ela transformou a própria estrutura social em um jogo. No que se refere ao trecho de texto apresentado e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens seguintes. 3. Centros da vida social da Europa medieval e herança do Império Romano, que mesmo séculos de decadência permaneceu altamente urbanizado, as cidades começaram a perder importância na Baixa Idade Média, em razão da ruralização da economia e do declínio do comércio. Está errado, pessoal. O centro da vida social na Europa medieval era o campo, era o feudo. Né? E na época da decadência do Império Romano, o Império foi se ruralizando, as cidades entraram em declínio. E as cidades voltaram a ter importância foi exatamente na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial. Na Alta Idade Média que elas estavam em decadência. Então o item está errado. Ok? 4. Ao mencionar estruturas sociais rígidas, o texto remete à organização da sociedade feudal, que, tendo vigorado em grande parte da Europa medieval, foi marcada pelas relações servis de produção e de suzerania e vassalagem, nas quais a lealdade era pressuposto essencial, verdadeiro. Né? Aquela sociedade com pouca mobilidade, dividida em estamento, clero, nobreza, povo, servidão, aqueles laços de lealdade, fidelidade militar, né, ajuda mútua entre suzerano e vassalo, está correto esse item. 5. O castelo medieval, símbolo de poder no feudalismo, desempenhava diversas funções, abrigava a família senhorial e seus dependentes, funcionava como tribunal de justiça, servia de local para acordos e negócios e constituía base militar de defesa e ataques. Verdadeiro. O castelo era o símbolo do poder do senhor feudal, do localismo político, da autonomia que o senhor feudal possuía. Está verdadeiro. O filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott, aborda a conquista da América pelos europeus. O filme retrata de forma controversa Cristóvão Colombo, ora como um homem brutal, ora como magnânimo. O trabalho indígena forçado é abordado, mas o papel crucial de Colombo nele é obscurecido. Para muitos indígenas, reverenciar a figura de Colombo equivale a reverenciar a figura de Hitler na perspectiva da civilização ocidental. Ele foi responsável direto pela morte de aproximadamente 50 mil pessoas. 21 anos após sua chegada, 8 milhões de indígenas haviam sido mortos. Considerando o texto apresentado e os aspectos históricos a ele relacionados, julgue os itens seguintes. Vamos ver. 6. A resistência à invasão europeia não foi suficiente para impedir o extermínio de vários povos indígenas na América, e atualmente diversos estados e sociedades americanos continuam a desrespeitar os territórios e direitos indígenas. Verdadeiro. Né? Quer dizer, por mais sofisticada que tenha sido a civilização asteca, inca, maia estava em decadência na época, mas ainda era uma civilização sofisticada. Eles não possuíam os armamentos, armas de fogo, né, que os europeus possuíam, cavalaria, né, os navios, né, transportando soldados, pessoas em grande quantidade, não tinham defesa contra as doenças trazidas pelos europeus. Então foi um processo de conquista violento, brutal. Né, toda conquista costuma ser violenta, né, mas especialmente essa da América é marcada, né, pela violência do colonizador, na tomada de terras, né, escravização de índios, enfim, imposição, né, de instituições estrangeiras, destruição do Império Azteca, destruição do Império Inca, né, e o preconceito em relação aos índios, ou a situação dos índios, mas, socialmente falando, por mais que existam democracias, isonomia, né, mas boa parte da população indígena vivendo na miséria, na pobreza, sendo marginalizada, é uma característica, né, dos estados americanos. 7. Depois da reconquista da Península Ibérica pelos reinos cristãos, processo que ainda não tinha sido finalizado quando aconteceram as viagens de Cristóvão Colombo até a América,
Após séculos de presença islâmica naquela área, as influências muçulmanas foram rapidamente apagadas da história e da cultura local. Errado. Os muçulmanos dominaram a Península Ibérica desde o século VIII, né, e começaram a perder territórios a partir do início do século XI. Então passaram uns 300 anos, né, controlando boa parte da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Realmente, os cristãos reconquistaram os territórios muçulmanos, ou mouros, como são conhecidos os muçulmanos da Península Ibérica. O último território a ser conquistado foi Granada, né, em 1492. Agora, por mais que tenha ocorrido uma reconquista cristã, expulsão dos muçulmanos ou proibição do islamismo, várias tradições islâmicas foram mantidas, né, em termos até de língua, culinária, agricultura. Né, então, falar que a influência muçulmana foi apagada da história da cultura local, está errado. Uma coisa, politicamente, os muçulmanos perderem o controle da Península Ibérica. Do ponto de vista religioso, o islamismo ser sufocado na Península Ibérica. Agora, outras tradições e aspectos culturais, né, foram preservados. Então está errado esse item 7. 8. Os maias possuíam diversificados conhecimentos em arquitetura, matemática e astronomia, além de um sistema próprio de escrita, e aplicavam esses saberes para a construção de cidades, pirâmides, de obras de engenharia e de seu complexo sistema de calendários. Verdadeiro, né? Uma das civilizações mais sofisticadas da América. Antecederam os astecas e os incas, né? Os incas no caso da América do Sul, né? Os maias estavam lá na América Central, e pegando parte do México também. Estavam em decadência, como eu falei há pouco, na época da chegada dos europeus, mas foi uma civilização sofisticada. Então está verdadeiro. Em 2017, completam-se 500 anos desde que o alemão Martinho Lutero desencadeou uma revolução religiosa. A jornalista Miriam Leitão, filha de um pastor presbiteriano, escreveu: como em toda revolução, o ato inicial da reforma protestante foi feito sem que o padre professor Martinho Lutero tivesse noção da dimensão das transformações das quais naquele momento seria o marco inaugural. Ele queria o debate e por isso afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, em um texto em que convidava quem não pudesse estar presente a apresentar suas ideias por escrito. Suas teses eram curtas, mas profundas, com a de número 76. As indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados venais. Foi o começo do fim de uma era. Considerando o trecho de texto precedente, julgue o item, parará. 9. Ao afirmar que o ano de 1517 marcou o começo do fim de uma era, o texto refere-se ao fato de que a reforma religiosa iniciada por Lutero rompeu com a hegemonia exercida pela Igreja Católica no cristianismo europeu medieval e deu origem ao protestantismo. Esse rompimento suscitou um contexto de intolerância que provocou guerras religiosas na Europa ao longo da Idade Moderna. Verdadeiro, né? Quer dizer, a reforma protestante rompeu o monopólio católico no Ocidente, o monopólio religioso, né, da Igreja Católica no Ocidente, né, gerou uma profunda divisão religiosa, seguida, né, de divisões políticas, porque alguns monarcas nobres adotaram o protestantismo, outros continuaram ligados ao catolicismo. A intolerância religiosa cresceu numa época de nascente absolutismo e o resultado foram guerras religiosas que marcaram a história da Europa. Uma guerra civil religiosa dentro da França, guerra religiosa na Alemanha, a Guerra dos 30 Anos, que teve também, né, um componente religioso decisivo. A própria Revolução Inglesa, ela começa também com uma revolução religiosa, anglicanos contra puritanos e tal. Então é verdadeiro o item 9. 10. A reforma protestante ocorreu em um contexto em que vários acontecimentos refletiam as transformações pelas quais passava a Europa na transição do medievo para a Idade Moderna. Esses fatos incluem a renascença cultural, que, assentada no humanismo, se afastou da temática religiosa, algo particularmente visível na pintura. Errado. O humanismo não afastou intelectuais, artistas do Renascimento da temática religiosa. Basta a gente ver, né, grandes quadros, pinturas, esculturas, né, do Renascimento com conteúdo, com temática religiosa. Né? A Última Ceia, né, do Leonardo da Vinci, o Michelangelo, a Capela Sistina, né, até a Capela Sistina pintada pelo Michelangelo, né, a estátua do Davi, de Moisés e tal. Então está errado esse item.
B. As grandes navegações que desvelaram a era dos descobrimentos, anunciando nova etapa do processo de mundialização da economia. Verdadeiro. Descoberta da América, criação de uma economia atlântica, América colonizada, integração da América, né, com a Europa, descoberta de uma nova rota para as Índias, né, estabelecimento de feitorias europeias, né, na Ásia, até na China. Então, cria realmente as condições para a globalização. Tá verdadeiro o item B. C. O surgimento de estados nacionais que centralizou o poder político nas monarquias constitucionais, errado, monarquias absolutistas. D. O mercantilismo, política econômica praticada uniformemente pelos estados europeus e que defendia o livre comércio e o fim de monopólios. Errado, vai defender a intervenção estatal na economia, pacto colonial, né, dirigismo econômico. Acho que tem uma letra E. Não, aí já é outro item. Eu vou fazer uma pausa aqui e já continuo numa outra filmagem, ok? Já volto. Tchau, tchau.